Modo de disputa aberto e aberto fechado. Será que você domina realmente isso? E para falar sobre isso, este vídeo não é repetido. Preste atenção neste conteúdo, porque o que é bom, você sabe, a gente traz aqui novamente. Ele que, além do que vai aparecer aí na sua tela, ele é formado em administração, pós-graduado em gestão estratégica, especialista em licitações pela ENAP. Atua há mais de 16 anos como pregoeiro na esfera federal. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o nosso quadro, o professor Sendersil. Olá, Ricardo! Olá a todos da Forsete. Satisfação imensa estar aqui com vocês novamente para poder falar de mais uma temática sobre a nova lei de licitações e não só a nova lei de licitações, mas também a Instrução Normativa 73 de 2022, que trata sobre o modo de disputa e vai ser uma satisfação imensa, meu amigo. É isso aí, professor. Agradeço mais uma vez seu tempo, sua disponibilidade e, claro, por trazer um tema que esse você bem colocou aí. A gente tem a IN73. Quando a gente fala de modo de disputa, o pessoal parou de falar disso, então eu agradeço você trazer à tona mais uma vez este tema, que eu já quero trazer aqui, transformar aqui, né, como numa pergunta, né? Será, professor, que o pessoal domina realmente os modos de disputa? Por favor, o espaço é todo seu. Então, Ricardo, quando a gente fala de modo de disputa aos fornecedores, parece uma surpresa, né? O que é isso, né? Então, nós tínhamos lá no decreto, né, o 5.450, que ele tratava a forma como era a dinâmica na Lei 866. E a dinâmica ali na 866 era uma dinâmica que ela tinha um sentido, mas ao mesmo tempo ela não tinha um sentido, né? Parece meio sem uma conexão, mas você vai entender o que eu vou dizer. Na 866, o pregoeiro abria ali a licitação, o pregão, e ele tinha o tempo que os fornecedores ficavam dando os seus lances, e em um certo momento, 5, 10, 15 minutos, o pregoeiro encerrava aquela fase de lances ali na 866 e automaticamente o sistema ele abria aquilo que nós chamamos de tempo aleatório. O tempo aleatório era de 0 até 30 minutos, ou seja, a qualquer momento o sistema ele encerrava a fase da etapa de lance. E isso se perdurou durante algum tempo, só que surge a nova lei de licitações. E a nova lei de licitações, ela veio trazendo novas diretrizes, e essas diretrizes, através das instruções normativas, através de decretos, elas foram, como se diz, aprimoradas, né? E hoje nós temos a IN, né, que eu comentei aqui já com vocês, a 73 de 2022, que ela trata dos modos de disputas e que muitos fornecedores eles não têm o conhecimento. Muitas vezes o fornecedor vai para, né, a disputa e ele olha lá, modo de disputa aberto. O que é isso? Ou muitas vezes ele olha e fala modo de disputa aberto, fechado, ou modo de disputa fechado, aberto. E muitos fornecedores, eles perdem, né, uma parte do processo por não conhecer a dinâmica que a lei traz e a dinâmica que o próprio sistema de compras ele traz. Então, os fornecedores eles têm que conhecer cada um dos modos de disputa e saber que em cada modo de disputa, hoje nós temos as estratégias necessárias para que cada fornecedor possa fazer dentro do sistema, seja no aberto, aberto fechado ou no fechado aberto. Professor, da forma como você colocou, eu vejo assim que já está esclarecendo muita coisa para o fornecedor que está acompanhando aqui. Então, se você está gostando desse conteúdo, não deixe de seguir também o professor, ó. Está aparecendo aqui as redes sociais do professor. Se você se interessou aí, tem alguma dúvida, por favor, comente aqui, ó. Isso para a gente é muito importante.
Inclusive, a gente envia esse conteúdo para que o professor, ele mesmo vai responder aí para você. Então, curta, comenta, compartilha, faça esse conteúdo voar aí, porque realmente, quando fala modo de disputa, isso é comum, professor. Eu vejo que os fornecedores, eles infelizmente não estão preparados realmente, não faz a leitura correta, não acompanha, não se prepara, né, para esses modos de disputa. Mas antes eu quero colocar uma dúvida aqui, professor, para ver se você consegue elucidar. Todo fornecedor tem aquela dúvida, né? Como que o gestor acaba tomando essa decisão? Por que ele faz a opção por um ou por outro? Você poderia esclarecer isso para a gente, professor? É uma pergunta muito interessante, Ricardo, porque aí a gente entra na fase que nós chamamos a fase preparatória, né? A fase do planejamento de uma contratação. Hoje em dia, nós não temos uma regra para dizer que o modo de disputa, o aberto, ele vai se aplicar para determinadas contratações, ou que o aberto fechado para outros, ou fechado e aberto para outras. Nós não temos isso. O que nós temos hoje é um estudo feito pela CGU, que ela diz que o modo de disputa mais vantajoso é o modo de disputa aberto e fechado. Ela chega a uma conclusão, diante de vários estudos, que o aberto e fechado é o modo mais vantajoso. Mas a depender do objeto que você tenha, você que atua na área pública, você tem que tomar essa decisão. Essa decisão ela já começa sendo tomada lá no estudo técnico preliminar, quando você encontra a melhor solução. Essa melhor solução vai ser debatida e ampliada lá no termo de referência. E no termo de referência, você já tem a conclusão plena do modo de disputa que vai constar no seu edital. Então, o gestor ele tem que avaliar o objeto, ele tem que avaliar também a questão do valor estimado daquela contratação e verificar qual modo de disputa se encaixa melhor naquele processo. Sensacional, professor. Eu vejo assim, por que eu fiz questão de colocar isso daqui, né? Muitos fornecedores aí, ele tem aquela dúvida, achando assim que isso aqui parece que tem direcionamento, ele faz dessa forma porque quer complicar a nossa vida. É uma decisão em conjunto, né, professor? Como você bem colocou ali, tem um estudo anterior, na fase do planejamento, e aí isso é importante, eu fiz questão de colocar, porque tem muita gente que está chegando agora no universo das licitações e precisa saber dessa informação, inclusive essa que eu vou transformar em pergunta aqui também. Professor, aproveitando aí a sua experiência, é o nosso papel aqui também para trazer dessa forma aqui, para que o pessoal não erre mais, né? Mas quais são aí, professor, os principais erros que você identifica aí do fornecedor nos modos de disputa? Por favor, professor. Muito bom, Ricardo. No momento que o fornecedor ele não sabe o que é modo de disputa, ele tem que parar um pouco, sabe, de participar de qualquer licitação para ter o conhecimento disso. E por que isso? Porque ele vai entrar na licitação sem conhecer a regra do jogo e quais as estratégias adequadas que ele, como fornecedor, vai ter durante a fase de lances ou até mesmo, Ricardo, no momento que ele for fazer o cadastro da sua proposta no sistema. O cadastro da proposta do fornecedor, ele tem, como se diz, um impacto direto no modo de disputa do fechado e aberto. Se o fornecedor ele não se atentar com relação ao cadastro da sua proposta no modo de disputa no fechado e aberto, ele vai ficar fora da etapa, né, que nós chamamos de aberta. Então acaba que se o fornecedor ele não detém do conhecimento, ele vai ter dificuldade porque ele não vai saber de fato as regras do jogo. Então, os erros que os fornecedores eles têm cometido, né, vamos dar um exemplo aqui no modo aberto. No modo aberto, nós sabemos que o tempo dado é o tempo de 10 minutos. Nesse tempo de 10 minutos, né, a IN vai dizer que nos últimos 2 minutos, a cada novo lance, o sistema ele vai retornar para 2 minutos, até que ninguém mais dê nenhum lance. Muitos fornecedores, Ricardo, eles acham que ele vai dar o lance dele ali final e simplesmente não vai precisar mais dar um outro lance
caso o tempo de 2 minutos ele retorne. Entenda, fornecedor, que no modo aberto, a parte do jogo, né, da dinâmica da disputa, ela só termina quando o sistema fecha. Enquanto o sistema estiver aberto, né, ali para a disputa, você pode ofertar o seu melhor lance. Agora, qual é a dica que eu deixaria ao fornecedor que vai participar de uma disputa no modo aberto? Meu querido fornecedor, meu amigo, não entre em jogo de disputa qualquer. Não é o fato do fornecedor estar baixando o preço dele que você também vai ter que fazer isso. Você, enquanto fornecedor, tem que ter a cultura de que o seu valor é um valor de mercado e que tem uma proposta de fato execuível. A maioria das propostas do modo aberto, aquelas que ficam em primeiro, segundo, terceiro lugar, em sua grande maioria são propostas inexequíveis. E por quê? Porque o fornecedor que não tem que não tem o conhecimento do modo aberto, ele acha que ele vai precisar estar dando toda vez que alguém dê um lance abaixo do lance dele, ele sempre vai ter que cobrir porque ele vai ter que ganhar. Não faça isso. Utilize a estratégia correta no modo de disputa no aberto. No aberto fechado, Ricardo, para a gente falar de um grande erro que os fornecedores eles cometem. Eles acham, então já que o modo aberto, né, já foi falado aqui que ele é 10 minutos, a cada novo lance, nos últimos 2 minutos, o sistema ele retorna, no aberto fechado deve ser a mesma coisa. Não. É por isso que temos que conhecer os modos de disputa. No aberto fechado, o tempo do modo aberto, ele vai ser agora de 15 minutos, tá? Nós estamos falando de um modo de disputa que ele é conjugado, aberto, fechado. Serão 2 etapas. Na primeira etapa, o modo aberto é um tempo de 15 minutos e aqui nós não temos a cada 2 minutos finais o tempo ele retornando para novos lances. Mas com 15 minutos o sistema fecha. E quando o sistema ele fechar, Ricardo, vai abrir um prazo de 0 a 10 minutos que pode ser encerrado a qualquer tempo pelo sistema. O pregoeiro ele não tem nenhuma dinâmica e atividade sobre o tempo de encerramento. Nesse momento, você como fornecedor, você tem que entender que nesse momento você tem que ofertar o seu melhor preço. Se não for o seu melhor preço, tem que ser um preço próximo, de fato, daquilo que você tem para vencer a licitação. E por que isso? Porque o sistema vai encerrar. No que o sistema ele encerrar, automaticamente o sistema vai verificar a proposta de menor preço e aquelas até a margem de 10%. E essas propostas é que vão para o modo de disputa fechado agora. No modo de disputa fechado, aí, Ricardo, é 5 minutos, meu irmão, de um lance único dado pelo fornecedor. Então, o fornecedor ele tem que entender que para participar do modo fechado, ele tem que apresentar o seu melhor preço ou preço mais adequado, né, para que ele possa estar ou como aquele que ofertou o menor preço ou naquela linha de até 10% para poder participar da etapa fechada. Professor, você foi cirúrgico aí, porque realmente, e eu fico pensando aqui, né? Por que no passado, lá, quando nós começamos a participar de licitação, a gente não encontrava vídeos como este aí que o professor está trazendo aí? Talvez você, fornecedor, está meio desligado aí neste vídeo, sei lá, recebeu de alguém, volta aí um pouquinho, o professor deu uma aula, poucos minutinhos aqui, do que você tem que se atentar. Na hora de participar de um processo de licitação, olha lá, o modo de disputa é aberto, o professor já deu dicas aí do que você fazer. Ele é aberto e fechado. Se prepare para isso, né, professor? Tão importante, eu vejo, a gente às vezes empresta aqui a nossa estrutura, dependendo da licitação, e eu fico triste quando eu vejo assim, às vezes empresas de grande porte, inclusive, viu, professor? Eles, infelizmente, quando chega na fase fechada, ele não está preparado ali para aquele momento.
ele infelizmente ele não se preparou, né? Ele não se atentou e aí sai no desespero ali. O que que a gente faz? Espera aí, o que que nós vamos fazer? Afinal, que preço que nós vamos colocar aqui, né? E sendo que o professor já bem colocou aí, gente, 5 minutos. Quando você está participando de um processo, eu vou falar para você que são alguns segundos, né, professor? Perfeito, Ricardo. Agora você falou um ponto que eu considero muito chave também, que é o tempo de atenção que o fornecedor ele tem que dar aos modos de disputa. Sabe, você tem que estar no local aonde você possa estar tranquilo, né? O processo da fase de lances, ele é crucial. Então você tem que separar um tempo para que você não sofra nenhum chamamento de alguma pessoa querendo, sabe, te explicar algo, porque você está ali no processo aonde, em alguns instantes, você pode estar devidamente, né, na ordem de classificação, sendo chamado, por exemplo, para fazer ali a questão da entrega da sua proposta. Mas para fazer isso, você tem que entender que você tem que ser classificado em primeiro lugar, ou em segundo, ou em terceiro. O importante aqui, Ricardo, é de fato deixar claro ao fornecedor que ele tem que conhecer do modo de disputa. E por que eu digo isso, Ricardo? Recentemente, né? Assim, recentemente não, que eu estou há um ano e meio como eu estou há um ano e meio como se diz, autoridade competente, né? Mas até 2024, início de 2024, eu atuei como pregoeiro durante 15 anos da minha vida. E no início do ano de 2024, nós tivemos uma licitação aberta, fechada, e nós chegamos para a disputa fechada e o telefone tocou e era um pregoeiro, era um pregoeiro, ó, era uma empresa muito, isso, um fornecedor bravo. E por que ele estava bravo? Cara, vocês me tiraram da disputa final, tá aparecendo aqui para mim que eu não fui convocado para o modo fechado. Ou seja, é o fornecedor que não detém do conhecimento e das estratégias corretas para o modo de disputa. O professor, eu imagino a sua vontade assim, de fazer. Então, dá uma pesquisada aí, tem alguns cursos, né, sobre a 14133, vão te ajudar bastante aí. Perfeito. Professor, eu Isso sei que quem mesmo. está acompanhando aqui deve estar pensando, será que tem alguns treinamentos por vir? Será que tem algo por vir? Mas e também, quem é o mais experiente aqui, ele deve estar assim, peraí, faltou um modo de disputa fechado e aberto. Mas isso é tema para um novo encontro aí que o professor vai trazer isso daqui também, com dicas como neste vídeo. Professor, eu vou pedir para que você faça aí as suas considerações e fale também novos projetos que estão por vir. E claro, por favor, ó, não deixe de seguir, tá aparecendo aqui, ó, as redes sociais do professor. Se eventualmente você está vindo pela rede social do professor Sender, também não deixe de seguir a Forset, @licitaforset. A gente sempre vai atrás aí dos mais diversos temas, pensando em você, para que você, se você tem alguma dúvida, tira aqui ó, no nosso YouTube e com certeza vai ter aí muito mais produtividade vendendo aí para o governo. Por favor, professor, mais uma vez, o espaço é todo seu. Ricardo, a gente vai falar, né, em um momento específico, também novamente aqui com todos, sobre o modo de disputa do fechado e aberto. Só que vamos fazer uma relação com a questão da proposta que o fornecedor ele tem que cadastrar, porque as duas coisas estarão vinculadas. Então, não perca, logo, logo a gente vai estar aqui novamente, né? Vai ser uma honra. Eu já estou aqui com a minha caneca linda que eu ganhei, ó. Já sou participante, então é com alegria que a gente vai retornar. E é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, podendo falar e podendo compartilhar sobre essa temática e auxiliando também os fornecedores. Ricardo, quando isso nasceu, né, no meu coração, de ministrar para fornecedores, nasceu justamente porque o meu pai, que é do interior do município, ele é MEI. O meu pai é aquele que tem um faturamento ali até 81 mil reais. É uma lojinha pequena. E o meu pai virou para mim e disse, cara, tu fala de licitação, mas tu tem que falar de licitação, sabe, também para o pequeno, né? Tu tem que falar para o MEI, tu tem que falar para essas pessoas que fomentam também o nosso país. Então, tu tem que pensar nisso. E eu falei, cara, não é que meu pai ele tem razão com relação a isso. Então, nasceu esse projeto, dia 16 de setembro nós estaremos juntos, aqui na página do Agente.licita e com apoio também da Forset, porque eu sei que o Ricardo, juntamente com toda a equipe, estão também nos apoiando nisso.
É isso aí, professor. Então, provavelmente, deve estar aqui, ó, nos comentários ou fixado ou na descrição do vídeo também o link para que você possa participar aí deste evento. Professor, eu quero agradecer aí mais uma vez seu tempo, sua disponibilidade por propor aí temas totalmente relevantes aqui para os nossos fornecedores, né, que é a nossa maior audiência aqui, e eu tenho certeza que auxilia também vários e vários gestores públicos com a sua experiência aí. Então eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor!